a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Se você já é um habitué aqui, você deve saber que os Romanov, a história de vida deles, dessa dinastia tão importante que governou o Império Russo por cerca de 300 anos, é uma das maiores paixões da minha vida. Eu gosto muito de estudar o assunto, de ler sobre isso. A Rússia é um tema de história, de cultura, de música, de literatura que me fascina muito, há muito tempo. Então, eu vou contar hoje para vocês algumas curiosidades dessa família e dessa dinastia tão importante. A primeira curiosidade é que, ao contrário do que era bastante comum na época, o Nicolau II e a Alexandra, o último casal Romanov, eles se casaram por amor. Eles se conheceram quando eram bem jovenzinhos. Foi em 1884, quando a irmã mais velha da Alexandra, se casou com o duque Sergei Romanov, o tio do Nicolau II. Em 1884, então, eles se viram pela primeira vez, mas foi só em 1889, 5 anos depois, quando a Alexandra foi passar 6 semanas em São Petersburgo, que o Nicolau passou a conviver mais com ela. Então ele escreveu no diário dele que estava apaixonado e que esperava um dia poder se casar com ela. Tanto o pai quanto a mãe dele queriam que ele fugisse dessa situação, desse tipo de envolvimento, desaprovaram inicialmente essa possibilidade de casamento. Eles queriam que o Nicolau se casasse com alguma princesa francesa ou alguma mulher de destaque em alguma outra casa governante da Europa. Quando essas pretendentes recusaram, já que elas não queriam se converter à religião ortodoxa russa, que era muito importante, que era uma das condições para que um monarca pudesse assumir o trono, eles então acabaram tendo que concordar com a escolha, na verdade, com a grande eleita do coração do Nicolau II. Então, eles acabaram se casando e antes do casamento, a Alexandra se convenceu a aceitar a religião ortodoxa russa, a substituir a religião protestante da sua infância, da sua mãe, para abraçar a nova religião do marido. Eles tiveram um casamento longo e extremamente feliz. Eles eram extremamente apaixonados um pelo outro, tinham uma vida bastante fechada, voltada para eles mesmos, para a necessidade da família, para as necessidades dos filhos, e foram então mortos juntos no mesmo local, num porão na casa de Passiev. Falando na casa de Passiev, ela fica em Ekaterimburgo. Na verdade, ela ficava em Ekaterimburgo porque foi demolida em 1973 por ordem do governo soviético, que temia que aquela casa virasse um local de peregrinação para aqueles que admiravam os Romanov. Tentando abolir qualquer ameaça de retorno da monarquia, de qualquer lembrança do passado aristocrático da Rússia, então o governo soviético tomou essa decisão. No lugar dessa casa foi erigida uma igreja muito bonita, que se chama Igreja do Sangue, que celebra então a canonização dos Romanov, que foram considerados mártires da Revolução Bolchevique de 1917. Eles ficaram em cativeiro em Ekaterimburgo por 78 dias, até que então saiu do comissariado onde o Lenin se encontrava a ordem para executar a família. Ekaterimburgo também é uma cidade muito interessante. É a 4ª maior cidade da Rússia, tem universidades importantes e ela é um polo industrial muito significativo que fica na porção oriental dos Montes Urais. Ekaterimburgo foi uma das primeiras cidades fundadas durante o reinado do Pedro Grande. Ela foi fundada em 1723 em homenagem a Catarina I. Não é a Catarina Grande, mas a esposa, a segunda esposa do Pedro Grande. O interessante é que a dinastia Romanov, ela começou em 1613, no mosteiro de Passiev, onde estavam refugiados o Miguel, o futuro czar, e a mãe dele, que tinha se tornado monja, a monja Marfa, para se esconder dos perseguidores. O pai dele era um prisioneiro político na Polônia e o Miguel acabou então, depois de tantas perseguições, ele acabou aceitando se tornar o líder daquela grande
terra caótica, dividida, sem nenhuma unificação, que era a Rússia, que era na verdade a Moscóvia na época. Então foi no mosteiro de Passiev, com um jovem de 15 anos, que a dinastia começou. E esse mosteiro ficava a 300 quilômetros a noroeste de Moscou, nas margens praticamente do rio Volga. E foi, curiosamente, na casa de Passiev que terminou essa dinastia, com a morte e o assassinato de toda a família e também do único herdeiro, o Alexei, o Czarevich, filho do Nicolau II, que então sofria de hemofilia e foi assassinado pelos bolcheviques com 14, 15 anos. Então a dinastia começa com um jovem e termina com outro. A lei de sucessão do trono da Rússia é bastante curiosa e ela foi implementada pelo Paulo, filho da Catarina, em 1797. Era uma lei conhecida como Lei Sálica de Sucessão. O que significa isso? Que apenas os homens eram candidatos ao trono, eram candidatos a serem monarcas. O trono ele era transmitido só dentre os homens de uma mesma casa imperial. Enquanto homens existissem naquela casa governante, o trono passaria até o último deles. Então era essa a lei que foi inaugurada e ela tinha 5 critérios principais. O primeiro era de que o monarca tinha que ser ortodoxo, ele tinha que seguir a religião ortodoxa da Rússia. A segunda é exatamente a que define a lei sálica, que é que o monarca precisa ser homem e o trono só pode ser transmitido para outro homem da mesma casa imperial. A terceira regra diz respeito à mãe e à esposa do monarca. Tanto ela quanto a esposa do monarca ou do futuro monarca, do pretendente ao trono, elas precisam ter se convertido à religião ortodoxa, caso não sejam ortodoxas, e precisam ter feito isso antes do casamento. A quarta diz respeito ao nível da esposa do monarca. Não basta que ela seja da aristocracia, mesmo do mais alto grau. Ela precisa ser de uma outra casa governante. Isso estabelece um casamento igual. Casamentos desiguais, morganáticos, de um pretendente à monarquia, autocracia, com uma plebeia ou uma aristocrata, acaba invalidando o direito dos filhos dessa união acederem ao trono. Então, eles automaticamente não são herdeiros viáveis do trono. A quinta, e talvez a menos complicada de todas, é a condição de que o monarca, o futuro czar, só se case com a permissão do czar reinante. E um elemento que é bastante diferente da monarquia inglesa é que uma situação de divórcio anterior a um casamento igual entre um monarca e uma mulher de outra casa governante, esse divórcio anterior não inviabiliza um casamento igual. Uma outra curiosidade é que o Pedro Grande, ele teve um primeiro casamento antes da união com a Catarina I. Ele se casou com a Eudóxia e teve um filho chamado Alexei, ou em outros livros vocês vão achar referências a ele como Aleixo. Ele condenou esse filho à morte porque surpreendeu um plano de conspiração elaborado pela primeira esposa e por esse filho para tomarem o trono dele e do grupo que governava junto com ele. Então ele acabou condenando o filho e os outros envolvidos nessa conspiração contra ele à morte, e ele exilou a Eudóxia, a primeira mulher, num convento. Essas foram algumas curiosidades da família Romanov, dessa dinastia incrível, fascinante, misteriosa, apaixonante, enfim, o que vocês quiserem. E se vocês gostaram desse estilo de vídeo, comentem aqui embaixo, deem um like para eu saber que vocês querem mais vídeos nesse estilo e comentem aqui outras curiosidades sobre as quais vocês querem que eu fale mais. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos. Tchau!